Hoje, a gente tem uma urgência que é uma urgência planetária, e que essa urgência planetária, ela definitivamente não está no mesmo ritmo da urgência das organizações na implementação dessas pautas. Então, a gente precisa de gente comprometida nos negócios para que haja essa aceleração. A gente tem inúmeras iniciativas hoje, seja do Pacto Global, do Sistema B, inúmeras outras iniciativas do capitalismo consciente, que têm trazido muitas informações para que a gente possa, de fato, não só saber um pouco mais, mas poder operar a partir do monitoramento de elementos que são importantíssimos para que a gente acompanhe o progresso e o andamento das empresas. Então, quando a gente fala de ESG, a gente tem elementos que são os elementos monitoráveis. Aqui eu fiz uma separaçãozinha de E, de S, de G e de avaliação de fornecedores que tem a ver com essas parcerias de implementação, como as empresas podem afetar toda a sua cadeia, todo o seu ecossistema. Então, aqui, quando a gente fala de conformidade socioeconômica, a gente está falando de finanças também. Quando a gente fala de práticas de compras, a gente está falando de finanças também. Quem trabalha próximo da área de compras, por exemplo, a gente vê que muitas vezes a política de compras ela é direcionada exclusivamente para preço e quanto isso tem favorecido problemas socioambientais. Então aqui a gente vai olhar para as questões ambientais, mas a gente também vai precisar olhar para como a governança afeta tanto as questões ambientais quanto as questões sociais, seja na relação de emprego, seja na transparência, na ética. Tem um termo que é muito repetido nas rodas ESG, nas rodas de sustentabilidade, que é o termo materialidade. Quando a gente fala em ESG, a gente vai ouvir mais hora, menos hora, essa expressão materialidade. O que são as materialidades quando a gente olha para as pautas ESG? Os aspectos materiais são aqueles que refletem os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização ou que influenciam substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders. Então, os aspectos materiais são aqueles aspectos onde as empresas geram impactos dentro do nosso ecossistema. Então, olhar para cada empresa, olhar para quais impactos essas empresas geram e pensar nessa minimização de impacto tem a ver com as carreiras ESG. É isso que se espera das pessoas que hoje fazem parte dentro das organizações. Não é possível que a gente faça planejamentos sem que os aspectos ESG sejam levados em conta, que a gente pense em investimentos sem que os aspectos ESG sejam levados em conta. E as pessoas que estão olhando como uma oportunidade dentro das organizações, eu acho que sim, é uma enorme oportunidade, mas a gente não pode entrar nesse clima de oba-oba, achando que a gente vai fazer alguma coisa superficial e vai estar fazendo o ESG. A gente precisa entrar com responsabilidade, ou seja, se qualificando, entendendo que aqui a gente está falando de aspectos técnicos também. Então, se você trabalha, por exemplo, com pesquisa de clima dentro de uma organização, você está trabalhando com aspecto ESG, mas será que isso está dentro deste grande guarda-chuva ESG ou é uma ação isolada? Então, é importante que hoje a gente reveja a estratégia das organizações para que a gente ligue as pautas ESG à estratégia organizacional, que vai, sem dúvida nenhuma, impactar na forma como as empresas operam.